Hoje é diferente, nós não podemos confundir o que está acontecendo hoje com essa situação passada, né? Por exemplo, eu fiz uma crítica, fui até criticado no ambiente de esquerda, contra a decisão do Alexandre que manteve a prisão do Anderson Torres. Uhum. Porque vi nos fundamentos dessa decisão elementos que não podem se sustentar num horizonte civilizado. Por exemplo, um dos dois fundamentos que ele deu, ele ter atrasado para entregar senhas dos seus celulares. Ele nem é obrigado a entregar o celular, nem é obrigado a entregar a senha, não pode ser preso por isso de jeito nenhum. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Contra si mesmo, claro. E isso é uma coisa grave, porque é você querer usar da pessoa do investigado para obter provas. O limite disso é a tortura, para você ter uma ideia, né? Então, é algo que numa sociedade civilizada como método de investigação não deve existir. Mas o que fez o Alexandre ontem? Revogou a prisão. Não é que o Anderson, como eu falei já no passado, iria ficar solto, e não vai ficar solto, vai ficar na casa dele com tornozeleira e uma série de restrições, mas o corpo dele já não está sob a gestão do Estado. Isso jamais ocorreria numa Lava Jato, para te dar um exemplo concreto. Jamais ocorreria, né? A Lava Jato foi uma força. Outra, o Alexandre, mesmo que de uma forma punitivista, às vezes está aplicando decisões de jurisprudências anteriores. Na Lava Jato foi criado jurisprudência para prender Lula, por exemplo, essa que eu dei aqui do aprisionamento em segundo grau, foi uma delas, né? O conceito de corrupção mudou na adesão do Moro. Ele aplica um conceito de corrupção que só ele criou no Brasil, né? Quer dizer, então, a Lava Jato teve características diferentes, foi muito mais violenta. Por último, não dá essa história de querer comparar erros eventuais de agora do Supremo, que são erros humanos, naturais, com o que houve na Lava Jato, é um absurdo, porque o implícito nisso está dito que o bolsonarismo está sendo perseguido. Perseguido aonde, gente? Bolsonaro foi e está sendo privilegiado pelo sistema de justiça. O sistema de justiça arquivou, o Ministério Público arquivou as investigações sobre o período de pandemia, algo gravíssimo. O Brasil teve uma média de mortes muito superior à média mundial. Quer dizer, isso não foi à toa, foi política pública que gerou isso precisava ser investigado. Você pôs uma foto agora aí que está o Bolsonaro e o ministro da Saúde. O ministro da Saúde foi eleito deputado e não teve nenhuma ação de improbidade contra ele. E veja, ele foi o ministro da pandemia, que gerou essa política que eu estou falando aqui. Nada foi feito. General Pazuello. Que o jeito não podia ter eleito. Não tem lá o tal do ficha limpa, etc. O sistema de justiça tinha que ter agido. Essa gente. Nós não estaríamos diante de um lavajatismo do bem. Não, nada, zero. Não estamos perante isso. Ao contrário, o que há ainda hoje, são mecanismos de proteção criminosa do bolsonarismo no sistema de justiça, porque os órgãos, e aí não é culpa do STF, os órgãos, aliás, o pouco que há de investigação foi produzido por iniciativa do STF. Os órgãos de investigação estão tomados por bolsonaristas, Ministério Público, Polícia Federal, não no comando, bem, no comando do EPF também, mas você está tomado. Então, essa gente protege seus parentes aí, né? seus amigos, né? Quer dizer, e acaba, a realidade é que você tem até hoje um sistema de justiça no âmbito investigativo, as instituições de investigação comprometidas com acobertar o que houve no período do Bolsonaro. Então, é um discurso que a extrema-direita está produzindo, e eu fico um pouco preocupado que colegas, advogados progressistas, estão caindo um pouco nesse discurso. Por quê? Uma confusão. Estão confundindo disfunção, que é algo que sempre ocorre numa democracia. Injustiças são indesejáveis, mas ocorrem numa democracia. Abusos do sistema de justiça são indesejáveis, mas ocorrem episodicamente numa democracia. Mas elas são disfunções, não são uma patologia. Não é algo que destrói a democracia, que destrói a estrutura do sistema. A Lava Jato tinha por fim imediato capturar Lula e as lideranças de esquerda, mas tinha por fim imediato destruir a democracia. Isso quem fala não sou eu, é o Comitê de Direitos Civis da ONU que falou isso, né? Então, e de forma nenhuma isso se põe hoje em dia. Eu acho que houve um certo equívoco do ministro Alexandre em manter a decisão de prisão do Torres. Ele corrigiu uma semana.
Nada, quer dizer, não houve, na realidade não houve. A prisão do Torres lá atrás foi correta, não estava num momento de golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. A prisão de todo mundo que foi preso lá atrás foi correta. Agora precisa começar a flexibilizar essas prisões. É o que o ministro está fazendo, a justiça está fazendo. Os direitos humanos estão sendo rigorosamente respeitados. Né? Eu fiz a crítica quando houve, eu achei que havia um abuso ali. Né? Eu fiz a crítica pública na Folha de São Paulo. Né? E assim que a democracia funciona, isso a gente chama no direito de constrangimento epistemológico. Os membros da academia criticam as decisões judiciais quando acham que elas pecam nos seus fundamentos. Por que ocorre essa crítica em qualquer democracia? Porque há erros no sistema de justiça. Mas erro não é uma patologia, é algo humano, algo que ocorre. As pessoas estão confundindo um ou outro erro, por exemplo, há um erro de não deixar os advogados terem acesso pleno às investigações. É a queixa que importantes advogados progressistas que tiveram junto conosco no Mensalão e na Lava Jato, fizeram agora num artigo do Estado de São Paulo. Mas eles fazem a comparação no meio do artigo do que está vendo com a Lava Jato. É errado, gente. A gente não vai poder, na nossa história, toda vez que houver um erro judicial, querer comparar com a Lava Jato. A Lava Jato foi o ápice de um processo de instauração de uma destruição paulatina da nossa Constituição e da nossa democracia. Né? Que houve, que interferiu diretamente na democracia, impedindo em 2018 que um dos principais candidatos fosse candidato, impedindo pelo uso de um processo penal como medida de exceção, de uma fraude que chamaram processo penal. Isso é muito grave, né? Lula ficou preso 600 dias, Bolsonaro aí está chorando porque tomou uma busca e apreensão, pelo amor de Deus, num caso que... Né? E que, aliás, a mídia tratou muito mal esse caso, Breno. Eu estudei o caso do problema das vacinas, não é? As pessoas estão achando que aquilo ali foi você, que nem um adolescente que leva a carteira de identidade falsificada para entrar no cinema. Não. Isso é um peculato eletrônico que foi promovido. É um dos crimes mais graves contra a administração pública, equivalente ao peculato comum e à corrupção. Né? Porque você ingressar num banco de dados públicos para fraudar o conteúdo desse banco por conta de querer alterar algo em seu benefício é peculato, diz a Constituição. Peculato eletrônico é chamado, diz a lei. Né? A pena é a mesma do peculato comum e da corrupção. Né? Então, são crimes graves que foram ali cometidos. E ele foi beneficiário. É natural ele ser investigado, gente. Se ele foi beneficiário, ele pode ter sido partícipe. É natural ter a busca e apreensão na casa dele. Aliás, o sistema de justiça estaria prevaricando se não fizesse essa busca e apreensão. E ele vai, chora na internet, todo mundo se condói da extrema-direita, mas pelo amor de Deus, né? Então, assim, não há a situação... Na Lava Jato houve uma persecução à esquerda. Isso está mais do que comprovado, inclusive no plano das Cortes Internacionais de Direitos Humanos. Né? Houve uma persecução à esquerda por medidas de exceção que atacaram a esquerda de forma imediata e a democracia de forma imediata. Hoje não é nada disso. Os processos visam defender a democracia, os direitos fundamentais estão sendo respeitados, né? A questão do Anderson Torres, que era um pouco mais polêmica, foi resolvida. As investigações estão ocorrendo dentro dos trilhos. O relatório desse caso das vacinas da PF é um primor de investigação. Eu sugiro que todo mundo leia. As pessoas não leem no Brasil, por isso que ficam falando bobagem. Né? As críticas que os advogados de direita têm feito, desculpe, nenhum deles leu o procedimento. Se lesse, não teriam feito essas críticas. Né? Posso debater uma delas aqui, se você quiser. Né? Então, nós não podemos confundir. Agora, às vezes ocorrem erros? Ocorrem. É um erro não deixar os advogados ter acesso a alguns inquéritos ali. Mas esse tipo de disfunção ocorre todo dia em qualquer delegacia do Brasil. Né? É uma disfunção, é um erro do sistema que nós temos que corrigir. Nós temos que criticar. É papel nosso criticar, mas não confundir com o que houve na Lava Jato, que foi uma ação política tirânica de persecução a inimigos políticos.